Boa noite, igreja! Estamos começando mais um bate-papo bebê na contagem regressiva de que a qualquer momento a gente vai estar junto de novo. E hoje a gente convidou alguém muito especial para estar aqui com a gente, a nossa querida Rafaele, doutoranda em psicologia, porque tem um assunto importante para a gente tratar hoje. Rafaele, como é que você tá? Seja muito bem-vinda. Fala aí o que você tá fazendo aí nesses dias de quarentena. Oi, gente! Boa noite, tô com muita saudade da igreja, né? Dos nossos encontros, não vejo a hora da gente se encontrar de novo presencialmente. Essa quarentena tem sido de isolamento social, né? Minha mãe é grupo de risco, então a gente tem se cuidado bastante nesse sentido. Tenho trabalhado à distância, né? Teletrabalho. Enfim, tem sido um tempo de buscar Deus, de, enfim, aperfeiçoar a arte. Tenho feito aquarela, tenho pintado parede. Estão dizendo que se você não fez um bolo, não pintou uma parede, não mudou o cabelo na quarentena, você não tá vivendo a quarentena direito, né? Então estou em dia. Então, domingo passado foi falado sobre casa, lar, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o lar de dentro. Há teóricos, há estudantes que falam que estamos vivendo a idade da ansiedade. Isso é preocupante, né? E a pergunta que eu faço é assim: o que é ansiedade do termo de vista patológico e como a gente perceber esses sintomas? De fato, a gente tem já algumas décadas, né, estudos que apontam esse crescimento da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que, nesse momento atípico que a gente está vivendo, é muito normal que a gente se sinta ansioso, né? Então, sentimentos de preocupação, de ansiedade, de estresse são esperados para um contexto da normalidade como esse que a gente atravessa. Então, é importante dizer isso porque muitas pessoas se sentem culpadas por se sentirem assim, e acho que o caminho também não é esse, né? Dito isso, algum nível de ansiedade é importante para a vida. Acho que a ansiedade tem uma dimensão funcional. Muitas vezes a gente precisa da ansiedade para entregar o nosso melhor desempenho, né? A ansiedade, ela exerce sobre nós um poder de concentração, de foco, de dedicação, de entrega de resultados como nada mais. E a gente precisa de ansiedade na nossa vida. Acho que quem já entregou o trabalho na véspera e talvez tenha feito melhor trabalho do que aquele que foi feito com maior prazo, sabe disso que eu estou falando. O problema se torna quando essa ansiedade ela ultrapassa esse limiar da normalidade, quando ela começa a produzir prejuízos na nossa vida, né? Quando ela começa a atrapalhar a nossa rotina, quando a gente deixa de fazer atividades que antes eram tranquilas pra gente fazer por causa da ansiedade, quando essa ansiedade começa a se manifestar de forma muito intensa e muito prolongada, e aí sim a gente tem um critério diagnóstico, né? Ela tem dimensões muito distintas, a gente tem sintomas físicos dessa ansiedade, que acho que a maioria de nós já conhece, que é a taquicardia, a sudorese, as dificuldades para respirar, a respiração mais curta. E esses sintomas físicos eles estão relacionados justamente à preparação do nosso organismo para lidar com alguma ameaça, né? É uma resposta fisiológica dessa ansiedade. Mas a gente também tem sintomas que são cognitivos, que são no campo dos pensamentos, né? A preocupação, a dificuldade de se concentrar em alguns casos, quando ela se torna prolongada. A gente pode ter problemas de insônia, a gente pode ter dificuldades de outras ordens, né? Quem já experimentou aquela sensação de branco, por exemplo, esse é um sintoma cognitivo da ansiedade. E a gente tem também sintomas comportamentais, né? Estratégias de fuga, estratégias de evitação de situações que possam ser ansiogênicas, e, enfim, uma série de outros comportamentos. Nossa, que perfeito, foi excelente a explicação. Você falou de preocupação, e então a pergunta que eu faço é assim: necessariamente a preocupação e a ansiedade andam juntas? E o que é que eu poderia perguntar mais, assim, uma atrapalha a outra, né? Acho que a gente pode pensar na preocupação como sendo uma dimensão cognitiva da ansiedade, né? Esse dedicar tempo para refletir sobre um problema é a preocupação. E ela não necessariamente desencadeia os outros aspectos de ansiedade que a gente estava conversando, essas dimensões físicas. E a gente não tem aí uma alteração neuroquímica, por exemplo, ao estar preocupado. Acho que a preocupação talvez seja o caráter mais funcional da ansiedade, né? Ela nos prepara a analisar situações e tudo mais. A ansiedade ela já tem outros componentes, né? Não é simplesmente do campo do pensamento. A ansiedade mobiliza aí outras dimensões. Mobiliza afeto, mobiliza comportamento, mobiliza o nosso fisiológico. Penso que a preocupação excessiva é o que vai definir mais claramente a ansiedade. Inclusive, quando a gente vai para os critérios diagnósticos, a gente vai ver que essa preocupação persistente, intensa, sobre muitos aspectos, é justamente o que caracteriza melhor os transtornos, né? Alguém que sente que tem um transtorno de ansiedade vai ter, de forma muito intensa e muito frequente,
as preocupações, de forma diferente como a gente experiencia, né? A gente experiencia a preocupação como de fato a gente tem circunstâncias ou motivos para se preocupar. Muito interessante. Eu diria que a ansiedade num nível bom, no nível normal, é um pisca-alerta ligado, né? Mas uma ansiedade como transtorno, ela te leva a lugares bem profundos, difíceis até de sair, né? Muitas vezes precisa de medicamentos, realmente uma ajuda, uma terapia. E o legal é você poder se reconhecer nesse lugar e pedir ajuda, né? Perfeito. Então vamos de ajuda. Eu gosto muito de dicas. Eu sei que não é tão simples, mas vamos tentar assim ter algumas dicas para quando eu me perceber no nível de ansiedade saindo, né, do normal, como que eu posso fazer? Eu vou pedir licença para dar uma dica que eu acho que é bíblica até. Assim. Uhum. Tem uma passagem de Jesus que eu gosto muito. Eu acho que ela é muito sensível. Jesus está mostrando a sua expertise na psicologia humana como ninguém mais. Ele está falando para os discípulos estão indagando, o Evangelho diz isso, mas é o Evangelho de Lucas 12. E os discípulos perguntam e ele responde, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber? E tem uma intervenção de Jesus que eu acho muito preciosa, que ela é muito perceptível nos manuais e nas indicações psicológicas para o enfrentamento da ansiedade, que Jesus se volta para eles e diz, olhai os lírios do campo. Né? Jesus, quando ele faz isso, a despeito de toda a explicação teológica que obviamente essa passagem tem, a interpretação psicológica que eu faço disso, assim, ele está dizendo assim, tire o foco daquilo que te preocupa, se desconecte desse alvo da sua preocupação e contemple sobretudo a criação. E na criação a gente experimenta, a gente observa atributos de Deus, né? Nesse caso Jesus está dizendo assim, olha, a vida de vocês não vale mais do que os lírios do campo, a vida de vocês não vale mais do que as aves do céu. Então, essa é a minha primeira dica, minha primeira recomendação para alguém que sofre de ansiedade é tentar tirar esse foco das preocupações. A ansiedade tem esse efeito cognitivo, a gente começa a ter uma visão em túnel, a gente só consegue focar naquilo que nos preocupa. E aí, nesses contextos da pandemia, a gente se sobrecarrega de informações, de notícias e de tudo aquilo que é real e que está acontecendo, mas a gente não precisa ter esse hiperfoco, a gente pode tirar esse foco e contemplar a criação, contemplar aquilo que Deus fez e faz e continua fazendo. Eu acho que outras coisas que a gente pode fazer, do ponto de vista assim, das estratégias sem buscar uma ajuda profissional, são estratégias que a gente já utilizou no passado e que foram bem sucedidas. Todos nós temos aí histórias de enfrentamento, de superação de crises, a gente usou um conjunto de recursos naquele tempo e a gente pode voltar a acioná-los, né? Sem dúvida, a prática de exercícios ajuda muito, a gente está falando também de um controle no nível dos neurotransmissores e da bioquímica da ansiedade. Enfim, ler, meditar, fazer atividades artísticas, se envolver com outras atividades. Os especialistas também falam desse se envolver com a comunidade, de prestação de serviço, ao ser solidário, a se importar com os outros. A gente também se desconecta disso que é alvo da nossa preocupação, que está consumindo os nossos pensamentos. Então, essa orientação bíblica também é muito importante, né? De se voltar para o próximo, para os outros. Isso também nos ajuda a lidar com a ansiedade. Menina, que linda. Eu fiquei tão emocionada porque, Graças na verdade, Jesus é tremendo. Quando ensina essas coisas pra gente, ele tá querendo tirar de nós todo o peso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de deixar que Deus saiba as suas petições, né? Coloca pra Ele, né? Porque Ele é quem tem cuidado de vós. Eu sou apaixonada por esses versículos, tenho exercitado na minha vida. Alguém que me ensinou muito foi o meu pai. Ele me ensina muito a tirar o foco de mim, né? Então, eu me emocionei muito agora no final, porque Amém. Enquanto você falava, eu fui me lembrando de todos os momentos em que eu tirei o foco das minhas feridas e parei de lambê-las. Gente, de uma maneira bem superficial, foi muito profundo, né? Eu fiquei muito emocionada com toda essa explicação. E eu quero agradecer você, Rafa, por isso, por esse momento. Espero que Deus te abençoe muito, que a gente já possa estar dando um abraço. Então, se despede aí do pessoal para matar a saudade. Obrigada, Débora. Foi ótimo esse encontro. Eu fico feliz de alguma forma compartilhar aquilo que a gente está produzindo de conhecimento, né? Isso servir de ajuda para a igreja. E, de fato, você falou bem, assim, Deus cuida de nós, Ele continua no controle. E a gente pode descansar seguro nessa verdade, né? Não vejo a hora de encontrar todo mundo e de matar essas saudades que estão castigando tanto, né?
Amém. Tá mais pertinho do que longe, minha gente. Então vamos lá. Vamos agora chamar o pessoal para estar junto, chama a família, senta no sofá, manda o link para os amigos. Agora nós vamos entrar num momento de louvar ao Senhor, ouvir a palavra, se alimentar o Espírito, cuidar da casa, reformar a casa de dentro, né? E se você gostou, dá um joinha aí no nosso canal, se inscreve para que você esteja sempre junto da gente e a gente junto de vocês. Que Deus abençoe, vocês tenham uma ótima semana e até domingo que vem. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós esta noite. Mais uma vez reunidos neste formato virtual, que eu sei que não é como gostaríamos. Gostaríamos de estar juntos, lado a lado, todos em um só lugar adorando o Senhor. Mas enquanto não podemos estar juntos, vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, cada um em suas casas. Mas em breve tenho certeza que estaremos juntos como igreja, todos reunidos, como costumeiramente fazíamos. Mas que tenhamos o mesmo propósito. Não deixemos que estes tempos de adversidade, que são totalmente fora da normalidade, que eles não deixem o nosso coração murmurar, se entristecer, de uma forma que impeça que o nosso louvor chegue até o Senhor. Que o nosso coração possa estar cheio de alegria, louvando ao Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Salmos 25:14 diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Que possamos estar exercitando esse buscar do Senhor todos os dias, no nosso momento devocional, na leitura da palavra, nas nossas orações, que possamos buscar conhecer o Senhor. O Senhor quer se revelar a nós, o Senhor já se revelou até nós, com a sua palavra, com a criação, mas o Senhor quer se deixar conhecer, Ele quer se deixar ser conhecido por nós. Que possamos ter esse coração de busca, de interesse constante, diário, sobre as coisas do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, que esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, possa encher o nosso coração, Jesus, de alegria, que os louvores aqui entoados, que eles possam encher o seu coração de alegria, que a nossa boca possa trazer esse louvor até os céus, que a tua palavra, Jesus, que será ministrada logo mais, que ela possa preencher, ela possa penetrar o nosso coração, que ela possa trazer ensino, o ensino que vem do alto, o ensino que vem do Senhor. Que as nossas vidas possam ser impactadas, Jesus, por tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Vamos voltar por início da canção. Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei.
lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Amém. Que esse desejo, que essa busca pelo Senhor possa ser intensa, possa ser constante, possa ser diária. Como eu falei, o Senhor tem a intimidade dele, Ele quer revelar essa intimidade a nós, a todos aqueles que buscarem o nome dele. Que possamos estar buscando com intensidade, com alegria, o nome do Senhor, que possamos estar buscando a face dele constantemente. É sobre esse desejo, é sobre essa vontade que esse cântico fala. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Tu és o nosso desejo, Senhor. Queremos te conhecer mais e mais. Fala com o teu povo, Deus. Te queremos tanto. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor.
porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Amém. Que esse desejo pelo Senhor seja a nossa alegria, seja o nosso motor todos os dias. Agora a gente tem um recadinho super especial. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e ouvisse com muito carinho o que essa galera tem para dizer para vocês. Vamos lá? Boa noite, igreja. Quanta saudade. Este é o momento de nós louvarmos ao Senhor através de nossos dízimos e ofertas. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito que cada um deve contribuir conforme esteja proposto no seu coração. Não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aqui na tela aparecerão os dados bancários da nossa igreja, em que você poderá, neste momento ou durante toda essa semana, contribuir com a obra do Senhor. Quero cumprimentar você que nos visita. E se você está nos assistindo pela primeira vez, comente aqui embaixo para a gente lhe conhecer. E seja sempre muito bem-vindo. E aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube e também não deixe de acompanhar nossos conteúdos no Facebook e no Instagram Igreja BN Natal. Deus abençoe a todos. E vamos louvar! Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sim, eu sei que as trevas não me tocarão, pois há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sim, eu sei que as trevas não me tocarão, pois há poder no nome de Jesus. Nenhum mal, nada poderá nos separar do amor de Deus. E ao abrir a minha boca vencerei, pois há poder, pois há poder no nome de Jesus. Vamos voltar para o início do cântico. Há poder, declare isso, no nome de Jesus. Há poder, declare, no nome de Jesus. Sim, eu sei que as trevas não me tocarão, pois há poder no nome de Jesus. Nenhum mal, nada poderá nos separar do amor de Deus.
E ao abrir a minha boca vencerei, pois há poder, há poder, há poder no nome de, há poder no nome de, há poder no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, que o Senhor abençoe o teu servo agora na ministração da palavra, que o Senhor possa encher a boca dele, encher as palavras dele com a tua unção, com o teu poder, em nome de Jesus. Abençoe esse tempo de pregação, de ministração da tua palavra, das Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. O tema da nossa mensagem hoje é a procura da felicidade. Você deve lembrar de um filme famoso que foi estrelado por Will Smith e tinha justamente esse tema, a procura da felicidade. Esse foi um filme muito bem produzido, foi um filme muito bem interpretado também. Will Smith se destacou nesse papel e tinha uma trilha sonora muito marcante. Eu lembro que na época eu baixei a trilha sonora inteira, fiquei ouvindo muitas vezes. Uma história muito comovente. Eu acredito que boa parte dos irmãos já assistiram, até porque é um filme, não é tão novo assim, na verdade já deve ter aí mais de 10 anos se brincar. E esse filme, ele é baseado em fatos reais, e ele relata a história de um homem que passou por problemas financeiros muito sérios. E isso gerou um divórcio, e ele precisou, além de ter que lidar com esse divórcio, além de ter que correr atrás do sustento, ainda precisou cuidar do seu filho pequeno, que tinha talvez 5 anos. Esse homem era um homem muito trabalhador, muito esforçado, era um vendedor muito bom, apesar das dificuldades que ele tinha para vender lá um produto que não era dos melhores. Era um homem que tinha uma ambição de crescer na vida. Um homem que era muito esforçado, mas parecia que o mundo conspirava contra ele. É impressionante, você vai assistindo o filme e o drama vai aumentando porque parece que tudo que aquele homem fazia dava errado. E aí ele foi despejado, ele precisou dormir em abrigos, ele precisou dormir no banheiro público e por aí vai, até que ele conseguiu um estágio. E depois disso ele acabou sendo efetivado por uma corretora de ações e aí a história dele mudou definitivamente. O filme, ele trata basicamente do drama desse homem até alcançar o que ele tanto procurava. E o que é que ele tanto procurava? A felicidade. E para ele, a felicidade representava um trabalho que fosse digno, um trabalho que pagasse um bom salário, um trabalho que permitisse ele cuidar melhor do seu filho, colocar seu filho numa boa escola, numa boa creche. E aí você vai assistindo o filme e na cena final, eu já vou dar esse spoiler, mas eu acho que todo mundo já assistiu. Na cena final, depois de uma vida de tanto sofrimento, quando ele finalmente consegue o emprego que ele queria. Aí vai terminando o filme e ele diz, e essa pequena parte da minha vida se chama felicidade. E sem querer tirar o brilho do filme, que realmente mexe com as nossas emoções, é uma história muito bonita. E é uma história, inclusive, que traz ensinos importantes. Ele nos ensina sobre perseverança, nos ensina sobre resiliência. Mas será que a felicidade é um lugar onde nós chegamos com muito esforço? Será que a felicidade precisa se resumir a uma pequena parte da nossa vida, como naquela história onde ele ralou a vida inteira para ter um momento de felicidade? Será que é isso mesmo? É importante a gente pensar sobre isso. É importante a gente falar sobre isso. Porque todo mundo está em busca de ser feliz. Você deve ter parado para pensar já que ninguém em sã consciência
está buscando sua própria desgraça. Ninguém, num estado emocional são, está procurando tristeza para si. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes, nessa busca pela felicidade, as pessoas acabam encontrando a desgraça. E como é possível procurar se esforçar e perseguir muito uma coisa, que é a felicidade, e acabar encontrando a coisa oposta a isso? Que erro de navegação pode ter acontecido? O que é que essa pessoa não conseguiu entender durante essa busca? Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizerem assim: o importante é ser feliz. Ou então outra frase muito comum hoje em dia é: nada é errado se te faz feliz. Inclusive tem até um meme que criaram que diz assim: nada é errado se te faz feliz, assinado Satanás. Esses são uns dos grandes argumentos que algumas pessoas usam para justificar seus atos, para justificar a sua forma de viver. Eu estou buscando a felicidade. Isso não pode ser errado. Nós estamos numa série sobre o livro de Ruth. E nesse livro nós temos acompanhado a história de uma família que estava à procura da felicidade, como a minha família, como a sua família também. Elimeleque e Noemi, com os seus 2 filhos, eles queriam ser felizes. E o livro de Ruth começa dizendo que essa família não encontrou a felicidade nas terras de Belém, de onde eles eram nativos, porque houve escassez de comida ali. E como eles estavam à procura da felicidade, eles acreditaram que encontrariam a felicidade nas terras de Moabe. E foi justamente nas terras de Moabe que eles encontraram desgraça. Eles encontraram a morte. Elimeleque morreu, depois os 2 filhos de Noemi morreram, e Noemi ficou apenas com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. E Noemi soube que as coisas haviam melhorado em Belém. Por isso ela decidiu voltar para lá. Por que ela estava voltando a Belém? Porque ela estava à procura da felicidade. E aí nós já vimos esses textos algumas vezes, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. Noemi despediu Orfa e Ruth, suas noras, e Noemi disse para elas: vão procurar maridos que lhes dê segurança. Vocês são muito novas, eu já sou velha, já sou idosa, eu não tenho nada a oferecer para vocês. Vão seguir a vida de vocês, vão construir a família de vocês. Em outras palavras, Noemi estava dizendo: vão procurar a felicidade de vocês. Comigo vocês não serão felizes. Orfa, uma das noras de Noemi, acreditou nisso e foi embora procurar a felicidade. Ruth entendeu. Ruth, a outra nora, entendeu que não conseguiria ser feliz desamparando Noemi, porque Noemi era sua amiga. Ruth entendeu que para ser feliz ela precisaria fazer alguém feliz. E essa é uma percepção muito bonita sobre felicidade. Ruth encontrou felicidade sendo um sustento, um apoio, um braço forte de Noemi. E aí Ruth diz no capítulo 1 ainda: o seu Deus será o meu Deus. Ruth encontrou felicidade se convertendo ao Deus de Noemi. Noemi e Ruth retornaram para Belém. Ali elas encontraram Boaz. Boaz era um parente deles. Boaz era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que amparou essas mulheres e que cuidou delas. Veja então comigo Ruth capítulo 3, versículo 1. Diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Meus irmãos, está todo mundo querendo ser feliz. Ruth e Noemi também queriam. Noemi estava se esforçando por isso. Noemi e sua família tentaram ser felizes do jeito deles e fora da vontade de Deus, mas isso deu muito errado. Noemi voltou então para Belém e voltou para a vontade do Senhor. E no capítulo 2, nós já percebemos Noemi fazendo as pazes com a felicidade. Já falamos sobre isso em outras mensagens. Noemi
experimentando a bondade e a lealdade do Senhor novamente. Mas assim como Ruth se preocupava com a felicidade de Noemi, Noemi se preocupava com a felicidade de Ruth. Isso é que é uma amizade boa. Certamente por isso elas eram tão amigas. É que uma relação que acontece dessa forma é muito saudável, muito agradável, muito prazerosa. Uma pessoa buscando a felicidade da outra. É um dos segredos para um casamento feliz, para uma relação familiar feliz. É quando, ao invés de cada um buscar a sua própria felicidade, um busca a felicidade do outro. Esse é um princípio importante para a igreja. Nós somos um corpo. Não agimos de maneira individual e independente, cada um por si buscando a felicidade do seu jeito. Nós buscamos a felicidade um do outro. Por isso que a minha tristeza é a sua tristeza, a sua alegria é a minha alegria, a sua dificuldade é a minha dificuldade, a minha bênção é a sua bênção, porque nós somos um corpo, nós estamos ligados. Então, na sequência dessa história, Noemi, muito preocupada com a felicidade de Ruth, ela criou uma situação onde Ruth e Boaz poderiam dar um passo de compromisso um com o outro. Noemi, então, na sequência da história, aconselhou Ruth a tomar um banho, se perfumar, ficar toda cheirosinha e ir deitar-se aos pés de Boaz enquanto Boaz dormia, mas deixando os pés de Boaz descobertos, para que ele se acordasse com frio durante a noite e pudesse ver Ruth ali aos seus pés. E isso tudo aconteceu. E nesse cenário, Ruth se declarou para Boaz e Boaz se declarou para Ruth. Eles assumiram um compromisso, eu diria que é um compromisso parcial de noivado, porque dependia de alguns ajustes. Mas depois Ruth foi embora, na expectativa do que iria acontecer. Se você ler o texto, você vai ver que ele parece meio esquisito para a nossa cultura. Capítulo 3. Nosso pastor Mateus explicou melhor esse texto na semana passada. Ele expôs o capítulo 3 inteiro. Ele explicou os detalhes. Se você não assistiu, depois confira aí nas nossas plataformas digitais. Mas o interessante é que Noemi não armou esse encontro entre Ruth e Boaz como os moabitas possivelmente fariam. E você pode se perguntar, e como é que os moabitas fariam esse encontro? É só a gente voltar na história e lembrar como surgiram os moabitas. E olhe, é uma história escandalosa. É uma história que está relatada em Gênesis capítulo 19. O sobrinho de Abraão, Ló, não confunda com um Jó. Ló, sobrinho de Abraão, teve 2 filhas. Essas filhas foram criadas em Sodoma e Gomorra, uma escola bem perversa. E Ló havia ficado viúvo. E um dia, uma das suas filhas, a mais velha, disse para a mais nova: olha, papai está muito velho. Não tem homens aqui pela redondeza, a gente está aqui sozinho, não tem ninguém que possa deitar conosco. Então eu tenho uma ideia, brilhante, genial. Vamos embriagar papai. E aí a gente se deita com ele e engravida dele, para poder preservar a linhagem do nosso pai. É o famoso nada é errado se te faz feliz. É o famoso os fins justificam os meios. Para ser feliz, vale tudo. É para conservar a linhagem de papai. E meus irmãos, dessa forma, aquelas 2 moças perversas, com um caráter muito distorcido, muito distante daquilo que Deus deseja, elas deitaram com Ló e elas engravidaram do próprio pai. E veja o que diz Gênesis capítulo 19, versículo 37. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. Você imagine uma cultura baseada nesse tipo de conduta. Mas meu irmão e minha irmã, Noemi organizou aquele encontro entre Ruth e Boaz. Ela disse para Ruth esperar até que Boaz tivesse comido,
tivesse bebido e fosse dormir. Se você ler o capítulo 3, você vai ver que o texto diz que Boaz bebeu até ficar alegre. Perceba a semelhança com a história. Esse cenário era semelhante àquele cenário de Ló com as suas filhas, aquele cenário criado pelas filhas de Ló. Ruth poderia ter aproveitado aquela ocasião para deitar no colo de Boaz, para seduzir Boaz, para ter relações com Boaz, para engravidar dele, ou para conquistá-lo através do prazer sexual. Às vezes quem é solteiro e está doido para casar, e o tempo vai passando e você continua solteiro, e algumas pessoas ficam tão fixadas nessa vontade de casar que para isso elas se dispõem a tudo, inclusive a quebrar princípios bíblicos. Essa pessoa acha que vai encontrar felicidade no casamento e no sexo. Acha que vai encontrar felicidade na satisfação do desejo. E em busca dessa felicidade, se negocia qualquer coisa. A pessoa dá um jeito de tentar segurar o parceiro ou a parceira. Isso é algo comum na nossa cultura. E certamente era mais comum ainda numa cultura pagã, como a cultura de Moabe. Mas, irmãos, Ruth não pertencia mais a Moabe. Ela havia dito para Noemi: o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Agora havia uma nova forma de viver, uma nova forma de proceder. As coisas velhas haviam passado. Noemi aconselhou a Ruth dizendo para ela se deitar aos pés de Boaz e não no colo de Boaz. E a Bíblia diz que Ruth fez tudo o que Noemi aconselhou. Noemi organizou esse encontro dentro dos critérios da lei de Deus. Ruth não teve relações sexuais com Boaz. Noemi não aconselhou Ruth dessa forma. Quando eu paro para pensar sobre isso, o que me vem à mente é que é como se Noemi tivesse se dado conta de que o caminho dos moabitas não produziu felicidade, mas os caminhos do Senhor sim. Moabe só trouxe desgraça para a vida de Ruth. E agora ela estava seguindo outro caminho e indicando outro caminho para Ruth. Na nossa sociedade, muito capitalista, tudo é possível de se vender, ou tudo se torna um produto. E a felicidade virou um produto a ser vendido. E olha que vende muito bem, meus irmãos. Os livros de autoajuda estão aí, virando best-sellers, recordistas de vendas, com 10 passos para alcançar felicidade. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: olha, ninguém tem tempo para isso. Ele estava vendendo o livro dele. Ninguém tem tempo para esse negócio de 10 passos para a felicidade. Eu tenho um método diferente, são apenas 3 passos para você alcançar a felicidade. Eu fiquei pensando, onde é que a gente vai chegar? Alguns desses coaches, sei que tem muita gente séria fazendo trabalho de coach, mas alguns desses não tão sérios, estão aí vendendo palestras caríssimas para ensinar as pessoas a alcançarem a felicidade ou a encontrar a felicidade dentro de si mesmo. Esse assunto dá tanto ibope, agrada tanto as pessoas. É um assunto que atrai tanta gente, que infelizmente muitos pastores também têm se rendido a isso. E ao invés de ensinar o que a Bíblia diz, eles preferem trazer algum tipo de discurso motivacional, para que as pessoas encontrem essa tal felicidade através de alguma fórmula que não tem nada a ver com a cruz de Cristo, não tem nada a ver com o ensino da Bíblia. E olhe, esse ensino e esse discurso lota as igrejas. Faz com que esses líderes tenham milhares de seguidores. Às vezes eu fico impressionado quando eu vejo tanta gente falando bobagens motivacionais e eles têm milhares de seguidores. E depois eu encontro outros que têm um conteúdo tão bom, tão profundo, maravilhoso. E a minoria se interessa. Isso é uma boa prova de que as pessoas não querem ouvir a verdade.
As pessoas querem ouvir coisas agradáveis. E a verdade, ela pode ser agradável, mas a verdade também pode nos ferir. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, quando ele escreve o livro Confissões, ele diz: amo-te, Senhor, e minha consciência não duvida nem vacila, feriste-me o coração com a tua palavra, e desde então te amei. Muito linda essa frase. A verdade de Deus muitas vezes pode nos ferir, mas é para o nosso bem. Em Provérbios 27, eu não lembro o versículo, diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Às vezes o amigo traz uma verdade que fere, mas isso é com lealdade, porque aquela pessoa está fazendo isso em amor. Diferente do inimigo, que só sabe distribuir beijos, mas não tem coragem para lhe dizer a verdade. A busca pela felicidade vira uma obsessão. Mas afinal de contas, se eu te perguntasse o que é felicidade, o que é que você diria? Para algumas pessoas, felicidade tem a ver com realizar seus desejos. E qual o problema de pensar sobre felicidade dessa forma? Felicidade seria a realização dos desejos. O problema é que a gente sempre deseja alguma coisa. Você realiza o seu desejo e você continua desejando outra coisa para poder conseguir ser feliz. E isso vai gerando um ciclo muito óbvio, muito evidente, onde você nunca fica satisfeito porque o seu desejo nunca é totalmente suprido. Realizar desejos pode nos trazer momentos de felicidade, momentos de prazer, e frequentemente isso acontece com a gente. Isso não é ruim, mas é muito medíocre, é muito mesquinho atribuir a nossa felicidade a esses pequenos momentos de prazer. Na visão epicurista, o pensamento é justamente o oposto. Felicidade estaria associado à superação do desejo. Então, quanto menos desejo, mais feliz você seria. Os gregos entendiam que a felicidade se alcançava através de uma vida virtuosa. Então, essa vida virtuosa seria capaz de produzir uma felicidade duradoura. Esse pensamento é interessante. No entanto, qual é a referência humana de virtudes? O que é uma vida virtuosa? Quem define isso? Quem determinou o que é e o que não é uma virtude? Foi um conjunto de filósofos? Será que o homem serve de referência para si mesmo? Nesse entendimento do que é virtude? Será que é a sociedade que estabelece quais são as virtudes humanas? Quando a gente fala sobre virtude humana, será que esse é um valor cultural? Será que é um valor temporal? Com o passar do tempo isso muda. E pensar nisso nos leva ao entendimento bíblico. Onde felicidade tem a ver com a vida virtuosa, sim, mas a fonte dessa virtude, a fonte desses valores morais não são estabelecidos pela sociedade, nem são estabelecidos pela cultura, são estabelecidos por Deus, através das Escrituras. Isso nos leva ao entendimento de que não há felicidade fora de Deus. Mesmo a felicidade que surge na realização de um desejo, só é felicidade real se a realização desse desejo for condizente com os valores do reino de Deus. Senão essa felicidade é só uma ilusão. Uma boa prova disso é que nós vivemos numa sociedade que prega o tempo todo a realização dos desejos como fonte de felicidade. A nossa sociedade diz que você só será feliz quando você tiver os seus desejos atendidos, os seus desejos satisfeitos. E as pessoas satisfazem seus desejos. As pessoas fazem o que querem das suas vidas. Mas os números da depressão só aumentam. Os números de pessoas viciadas em alguma coisa só aumentam. Os números relacionados ao suicídio só aumentam. Nunca tivemos uma sociedade com tantos problemas emocionais como essa sociedade, que é feita para atender ao desejo. Essa felicidade atrelada ao desejo é uma grande ilusão, é correr atrás do vento, porque quando o desejo é saciado, a felicidade acaba. Na Bíblia, meus irmãos, há uma pessoa que pode nos ensinar muito sobre isso. O nome dele é Salomão.
Veja o que Salomão diz sobre isso no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3 ao 11. Diz assim: decidi-me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valia a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Meus queridos, esse é o relato de alguém que buscou a felicidade na realização do desejo. E como poucos homens na história da humanidade, Salomão conseguiu realizar muitos desejos. E ele diz aí nesse relato que ele encontrou uma certa alegria nisso. Ele encontrou algum prazer, ele encontrou alguma recompensa. Mas no balanço final, isso não foi bom. A avaliação final é de que aquilo havia sido inútil. Foi uma tolice. Foi tão tolo quanto correr atrás do vento. Havia sido em vão. E veja a conclusão que ele chega um pouco mais adiante, no capítulo 2, ainda versículo 26, ele diz: ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Salomão reconhece que a felicidade é encontrada por aqueles que agradam ao Senhor. A felicidade é encontrada por aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, como é que alguém pode buscar felicidade e encontrar depressão? Pergunte para Noemi. Noemi sabe. Noemi foi esse tipo de pessoa. Ela procurou felicidade e encontrou tristeza, melancolia, lamento. Porque ela procurou felicidade realizando o seu desejo e não realizando a vontade de Deus. Mas essa mesma Noemi decidiu posteriormente procurar a felicidade de outra forma, debaixo das asas de Deus. E quando ela fez isso, ela encontrou em Deus uma fonte segura de felicidade, uma felicidade verdadeira. E agora ela estava apontando o caminho de felicidade para Ruth. Ela mostra como Ruth deveria agir em relação a Boaz. E Ruth se sujeita às direções de Noemi. Quando a gente fala sobre esse caminho de felicidade, tem um salmo que expressa isso muito bem, é o Salmo 1. Leia comigo, por favor, é um salmo pequeno, são só 6 versículos. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios.
são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo, ele é considerado a introdução do livro dos Salmos. Por isso, provavelmente, ele é o primeiro capítulo. Ele apresenta um conteúdo geral dos Salmos. Sempre que eu leio esse salmo, eu fico imaginando o autor como um pai que está falando para o seu filho, está escrevendo uma carta de orientações para o seu filho, mostrando para esse filho qual o caminho que produz felicidade e qual o caminho que gera destruição. O escritor nos apresenta aqui dois caminhos, duas escolhas, duas formas de viver. O pecado muitas vezes nos atrai de uma maneira sutil, até nos afastar totalmente de Deus, até nos levar à destruição total. E o salmista aqui, ele nos mostra como é que é esse processo. Ele diz, bem-aventurado ou como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Outras versões vão dizer dos escarnecedores. Então, esse processo de desvio da vontade de Deus começa quando nós damos ouvidos aos conselhos dos ímpios, aos conselhos daqueles que são indiferentes a Deus. Ao invés de nós aconselharmos essas pessoas no caminho da verdade, nós passamos a seguir o conselho delas, os conselhos contrários à vontade de Deus. E nós começamos a relativizar os princípios da palavra. Pouco tempo depois, de tanto ouvir e internalizar esses conselhos, nós começamos a imitar a conduta dessas pessoas. Começamos a imitar a maneira deles de ser. Começamos a enxergar a vida da maneira como eles enxergam. E quando isso acontece, os nossos referenciais, os nossos modelos, os nossos padrões morais são alterados. Paulo diz em 1 Coríntios 15, não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. E aí não demora muito, meus irmãos. E nós chegamos no terceiro estágio, quando nós nos assentamos na roda dos zombadores. O que é que isso significa? É quando nós passamos a fazer parte desse grupo. Nós não só estamos com ele temporariamente, nós nos identificamos como um deles. Nós adotamos a mesma identidade, nós assumimos as mesmas práticas que eles. Nós zombamos de Deus, não com uma piada contra Deus, não só isso, mas principalmente com a nossa forma de viver. A nossa conduta é uma afronta a Deus, é uma negação da fé, é uma rejeição de tudo aquilo que procede do Senhor. E como é que isso começa? Isso começa ouvindo o conselho dos ímpios. Depois, imitando a conduta deles e, por último, a gente abandona totalmente a fé e nós nos tornamos um deles. O salmista diz que felizes são aqueles que não enveredam por essa estrada. Então, se de alguma forma, meu irmão e minha irmã, você está me ouvindo hoje e você percebe que está envolvido nesse processo, saia disso o quanto antes. Você não vai encontrar felicidade aí. Você vai encontrar destruição. Como eu disse, esse é um processo sutil, dissimulado. Então, quanto mais rápido você se afastar disso, mais seguro será para você. A Bíblia nos apresenta a felicidade não como um lugar onde nós chegamos, mas como uma forma de viver, como uma forma de caminhar. E esse Salmo 1 nos apresenta essa estrada da verdadeira felicidade, e essa estrada da verdadeira felicidade é encontrar satisfação e prazer em fazer a vontade de Deus. É meditar na vontade de Deus, é se deleitar da presença de Deus. Todo aquele que experimenta isso, desfruta de uma vida feliz, desfruta de uma vida abençoada. O texto faz a comparação com uma árvore que é plantada à beira de um riacho de águas correntes. Essa árvore nunca sente falta de alimento.
E o texto diz ainda que essa árvore dá fruto no tempo certo. Eu acho esse aspecto interessante. Esse aspecto me chama atenção. Essa árvore não dá fruto o tempo todo. Há o tempo de dar frutos e há o tempo sem frutos. Isso me faz entender que a felicidade não é algo contínuo. Ninguém é feliz o tempo todo. A vida é feita de estações, de ciclos. A árvore não dá fruto o tempo todo. No inverno, os frutos somem. No verão, essa árvore sofre com calor. Mas se essa árvore estiver plantada no lugar certo, se as suas raízes estiverem no solo bom, o tempo dos frutos virá. Essa é uma certeza. Essa árvore plantada no lugar certo, ela sabe responder adequadamente a cada estação. Da mesma forma que, quando nós estamos perto de Deus, nós aprendemos a responder adequadamente às fases da vida. Nós aprendemos a respeitar os ciclos da vida. Nós aprendemos a nos adaptar às variações. E o salmista continua e ele diz, olha, os ímpios não são assim. Os ímpios não têm raízes como aquela outra árvore. Os ímpios não têm alicerces. Eles são como a palha. E a palha é facilmente levada pelo vento. E essa forma de viver vai atrair condenação sobre eles. O caminho dos ímpios pode parecer prazeroso, pode parecer sedutor, agradável, mas tem um preço muito alto. O salmista diz que leva à destruição. Nos faz perder tudo aquilo que nós construímos. Salomão passou por isso. Noemi passou por isso. Na nossa igreja nós temos exemplos de pessoas que estão passando por isso ou que já passaram por isso. Talvez você tenha experimentado isso na pele. Eu te pergunto, será que esses exemplos não são suficientes para nós aprendermos? Será que nós vamos agir como tolos, que precisam sofrer na pele para poder aprender? Nós não precisamos passar por isso. Nós podemos agir como sábios, que aprendem com os erros dos outros. A gente acaba sofrendo menos. O que é que você vai fazer diante de tudo isso, meu irmão? Existem dois caminhos. Há duas escolhas diferentes. E a minha oração é para que você sempre escolha ser essa árvore plantada junto aos ribeiros de água, se enchendo da presença de Deus. É assim que nós encontramos felicidade, nos enchendo de Deus. Deus nos chamou para sermos santos. E na santidade nós encontramos felicidade. Na vontade de Deus nós encontramos felicidade. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela Tua revelação. Eu te peço para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, abra os nossos olhos, fale conosco, traga arrependimento, traga transformação, nos ajude a nos desviarmos desse caminho de perdição, achando que ele vai trazer felicidade. Tire as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver o engano do pecado, a ilusão do pecado, para que nós possamos perceber que esse caminho leva à morte, para que nosso coração se volte para o Senhor e encontre satisfação, prazer e felicidade em fazer a Tua vontade. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Aleluia, 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 aleluia. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que
já conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Aleluia, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém. Que a alegria no nosso Senhor Jesus possa encher os nossos corações nesta semana. Amém. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós.